Imagine, amigo leitor, você numa noite agradável, sentado numa poltrona macia, segurando uma xícara de café bem quente. Ao seu lado, o rádio está ligado. Você relaxa. Está passando um programa onde os ouvintes ligam para contar seus problemas psicológicos. Você ouve porque tem cada situação que é muito engraçada. Quando de repente uma ouvinte diz, assustada: "Eu vejo Deus que era uma menininha, essa coisa demoníaca. Ele tem uma sombra muito alta, não tem rosto, seus braços são muito longos. Eu sinto quando ele vai aparecer, eu posso sentir quando ele está por perto, eu consigo vê-lo no centro dos meus olhos, eu consigo vê-lo no canto dos meus olhos, esticando aqueles longos braços para me tocar. Mas quando me viro, ele não está mais lá. Mas de alguma forma eu sei que um dia vou me deparar com ele. E então ele vai me apanhar e eu vou morrer. Eu tenho medo do que me pode acontecer se ele me alcançar. Eu fico com tanto medo ao ponto de não conseguir se mover. Às vezes penso que estou enlouquecendo. Tem noites que eu não consigo dormir. Qualquer som faz com que eu dê um salto fora da cama. E eu estou tão assustada, preciso de ajuda. Aposto que seu café esfriaria. É assustador, não é? Mas convenhamos, pode ser uma brincadeira da ouvinte, não pode? Ou talvez esteja inventando essa história. Não, eu não estou inventando. Esse fato aconteceu mesmo. Foi na cidade de Denver, nos Estados Unidos, em novembro de 2009. Bom, tá, já aconteceu, mas ainda pode ser uma brincadeira da ouvinte. Sim, realmente pode ser uma brincadeira da ouvinte. Mas o que aconteceu depois colocou um grande peso a favor da veracidade dessa história. Em janeiro de 2010, o serviço da linha de apoio aos suicidas de Balmert e Marin recebeu a ligação de um rapaz chamado Mike. Ele disse aos prantos que era perseguido há muito tempo por uma sombra alongada sem face, que iria cometer suicídio pois estava desesperado e não aguentava mais aquilo. A ligação foi gravada e por alguns minutos de conversa o jovem desligou o telefone abruptamente. No dia seguinte foi encontrado o corpo do jovem Michael Rode, que se jogava numa ponte na noite anterior. Através de investigações, descobriu que ele era o garoto da ligação. O caso, a partir daí, teve certo destaque, até mesmo os familiares foram convidados a um programa na televisão, onde expuseram o jovem como uma pessoa que sofria depressões profundas e tomava remédios para a ansiedade. Esse jovem, caros leitores, teve um final trágico, pois, acreditem ou não, provavelmente estava sendo perseguido e torturado por um ser infinitivamente maléfico e assustador. A criatura sombria descrita por essas pessoas é denominado no mundo do terror como Slenderman. Traduzia seria algo como Homem Esguio. Através de aparições, fotos e diversos relatos, ele pode ser descrito como uma figura humana exatamente pálida, sem cabelo, quase sempre visto de terno, ora todo preto, ora com marcas de giz. Deixa aparentemente somente sua cabeça e as mãos extremamente brancas, sem vida. Seu rosto, segundo alguns relatos, não possui forma. Seria somente uma mescla de sombras e contornos. Entretanto, alguns afirmam que a criatura possui sim face, e esta pode se modificar facilmente deste modo que o monstro camufla perfeitamente entre as pessoas, dificilmente poderia ser reconhecido.
O mais impressionante do homem esguio é o que ele pode fazer com seu corpo. Muitos dizem que ele pode se esticar imensivelmente, desfocando-se da forma e ficando poucos milímetros de largura. Assim pode se camuflar facilmente entre as árvores, além também de poder chegar a lugares inacessíveis. Seus dedos podem se alongar e engrossar até de formas imensas e negras. Surpreendentemente servem para apanhar suas vítimas. Seu tronco, além de poder esticar, também possui protuberâncias idênticas aos dedos, só que mais longas, permitindo até mesmo ele se locomover com elas. As vítimas dos homens guios são geralmente crianças. Ele possui um meio de hipnotizar suas vítimas, pois estas são conduzidas sem qualquer luta ou negação. Parece que através de seus dedos consegue criar um elo com as vítimas, tornando totalmente maleáveis e desprotegidos. A criatura também foi flagrada várias vezes observadas pela janela. Os retratos das crianças da casa dizem que quando ela é pego fazendo isso, logo a criança do relato desaparece. Poucas vezes foram relatadas aparições por adultos. Tentei selecionar algumas, mas achei melhor postar somente uma. É aterrorizante. O relato que vocês ouvirão agora é de um senhor Jasper Talbot, morador de Denver. Então escutem. É o relato real de Jasper Talbot. Conta o senhor Jasper Talbot, morador de Denver, a seguinte história. Quando eu era criança, com 5, 6 anos, morava com meus pais em uma casa nos limites da cidade. Perto de uma floresta, tínhamos um depósito de carvão nos fundos da propriedade, em um terreno cercado. Em uma ocasião, meu pai mandou que eu e minha irmã mais velha buscássemos um saco de carvão. Eu odiava aquilo, mas fui. Lembro até hoje que, quando nos aproximamos, Buck, nosso pastor alemão, estava latindo. Encontramos a porta do depósito semi-aberta e tivemos uma sensação desagradável, como se alguém estivesse nos observando. Ficamos parados por alguns instantes, com medo de nos virar. Quando Buck rosnava, ele latia. Minha irmã me segurou forte pela mão, aparentando com muita força. Sua face estava petrificada, sua boca aberta e um grito que não conseguia sair, os olhos arregalados, com um terror inarreável. Eu olhei na direção em que ela estava voltada e então vi também. Era horrível. Estava nos observando por cima da cerca, que media quase 2 metros de altura. Mesmo assim, era tão alto que a cerca só chegava na metade de seu peito. Ele vestia uma espécie de terno preto. Seu rosto era um borrão de sombras, onde só era possível divisar uma silhueta escura. Mas o pior eram os braços. Pareciam 2 longas cobras que serpenteavam e os erguiam por cima da cerca, os dedos tão longos que iam até quase o chão. Ele não disse nada, mas quando os braços se esticaram ainda mais, consegui gritar minha irmã, que rompeu o transe em que estava. Nós corrimos para casa sem olhar para trás. Corrimos até entrar pela porta aos berros, dizendo que o diabo estava atrás de nós. Meu pai foi lá fora. Ele sabia que seus filhos não eram mentirosos e que deveriam ter visto alguma coisa que os assustou terrivelmente. Um estranho, talvez. Ele levou com ele uma arma e voltou alguns minutos depois com uma expressão pálida e perturbada. Meu pai sempre foi um homem sério e rígido e serviu na Coreia e viu algumas coisas que realmente são horríveis. Ele mandou minha mãe ligasse à polícia e trancasse a porta até o momento que a viatura chegou. Montou o guarda na janela, em silêncio. Meu pai nunca disse o que encontrou, e se limitou a dizer que nosso cachorro havia fugido. Eu sempre soube que alguma coisa havia perturbado muito nosso cão. Não iria simplesmente embora. Nós vivemos naquela casa por mais alguns meses, e nos mudamos para outra mais próxima da cidade. Não sei até que ponto tua decisão foi motivada pelo que
foi motivada pelo que aconteceu, mas tenho certeza que aquilo teve influência. Quando eu li a respeito dessa coisa, as pessoas estão falando que estão falando e eu reconheci imediatamente. Nunca esqueci o que vi e sei que não imaginei aquilo. O que acontece com as vítimas? O legal dessa criatura é que não tem definição sobre a finalidade das vítimas. Afirmam das vítimas afirmam que ele as devora ou também que as levam para uma espécie de universo paralelo ou ainda absorve lentamente como uma grande cobra ao realizar sua digestão. Ou o que ele faz realmente eu não sei, mas tenho certeza que coisa boa não deve ser. Segundo relatos de algumas crianças que o viram, não foram levadas, a criatura não deixa-os em paz por toda a vida. Ela os tortura psicologicamente, fazendo gradativamente enlouquecer. Até o maior dos casos acaba cometendo suicídio e se explica as ligações colocadas no início desta postagem. Outro fato interessante é que geralmente os adultos não conseguem ver a criatura, somente se surpreendem posteriormente a ver as fotografias. Parece que o homem esguio possui uma maneira de não ser visualizado, somente aparece quando quer ser visto. Pode ser que ele esteja te olhando, pode ser que ele esteja agora do seu lado. Olhe com o canto do olho, que somente assim você o verá. Mas lembre-se, se por sorte ele não te levar, pode ter certeza que ele vai voltar para te enlouquecer o resto da sua vida. Olá, essa foi um novo quadro do canal, Histórias de Terror. Espero que vocês tenham gostado. A história de hoje foi Slenderman. Se você gostou, dê joinha, avalie positivamente, se não pode dar dislike, faz parte. Cuidado, viu? Olhe com o canto dos seus olhos agora, bem devagar, não me mova os olhos. E tenha uma ótima noite macabra.